Aqui na Rádio Oeste Capital, obrigado pela sua audiência em Chapecó, muita nebulosidade, 20 graus na capital do oeste de Santa Catarina, e a gente está no segundo tempo do golaço para o restaurante Pizzaria Doncini e Ninja Sushi, que são da mesma família, e também para Chapecó Uniformes EPIs. Está pensando em fazer uma camiseta personalizada? Chama a galera da Chapecó Uniformes EPIs do 991 88 91 18, que eles vão estampar a sua criatividade em camisetas Chapecó Uniformes e EPIs. 6h30, como prometido, a gente está recebendo aqui o João Carlos Maringá nos nossos estúdios aqui da Oeste Capital, para a gente poder perguntar um pouquinho pro Maringá sobre 2024, sobre o aperto que a Chapecoense passou em 2024, já com alívio nessa reta final, e perguntar muito sobre 2025 com o Maringá já na Chapecoense em 2025. Seja muito bem-vindo ao nosso Golaço, Maringá, para falar um pouquinho da temporada atual e para falar um pouquinho de 2025 para o nosso torcedor. Obrigado, Fazolim, um abraço a todos da mesa. Queria começar falando de 2024 com um agradecimento ao torcedor da Chape. Quando nós chegamos aqui em setembro, era um torcedor desanimado, 2.000 pessoas no estádio, 2.500. Fechamos o campeonato com quase 2.000 pessoas no estádio, um público vibrante, um público que acreditou que era possível a Chape se manter entre os melhores. Então, um agradecimento especial ao torcedor. Dizer que para a Chapecoense, no geral, foi um ano muito sofrido, um estadual cheio de problemas, lutando para não cair no estadual e lutando para não cair no brasileiro. E o que nós desejamos e sonhamos para 2025, que isso não se repita, que a gente faça um estadual com alguma tranquilidade e, se possível, lutar para ficar entre os melhores do estado, que é o lugar que a Chapecoense merece. E já faz, acho que 2 ou 3 anos que não consegue fazer esse tipo de 3 anos, né? Lutando para não cair. Então, a gente tem que fazer alguma coisa para que isso não se repita em 2025, senão é muito sofrido. O torcedor fica o ano todo sofrendo, torce para não cair no estadual, torce para não cair no brasileiro. Então o nosso sonho é esse, que a gente faça um estadual em 2025 melhor, muito melhor que foram feitos nos últimos anos, e que a gente não sofra no brasileiro como tem sofrido também. Então são 3 anos também, quase caindo ou deixando para a última rodada, para a penúltima rodada. Então nós participamos de 16 rodadas, mas cada uma delas foi praticamente uma decisão. E felizmente, com muito sofrimento, nós conseguimos o nosso objetivo de deixar a Chapecoense entre os melhores clubes do Brasil, que é onde ela merece ficar, né, Fazolim? E 3 anos vindo de 2021, onde a Chapecoense fez a pior campanha numa Série A de Campeonato Brasileiro da história, né? Maringá, ainda sobre 2024, qual você acha que foi o maior desafio que vocês tiveram, você e o Gilmar Dalpozo, nessa reta final dos 16 jogos? Porque quando vocês chegaram, e até a gente conversou muito, né, na minha chegada, era um cenário de, tem que mudar tudo para não ser rebaixado. Qual foi o maior desafio? É encontrar o clube da maneira que nós encontramos, né? Devastado praticamente, né? Então o que a gente percebeu logo de cara? Que era um grupo bom de trabalhar, que isso nos animou bastante. Mas só que nós tínhamos que reverter o estado de anêmico que os jogadores se encontravam, né? Quando nós chegamos praticamente no clube, ninguém acreditava que era possível. Alguns dirigentes falando em planejar a Série C, e aí eu falei que se conversasse comigo sobre Série C, eu virava as costas e ia embora, então, porque nós tínhamos bastante chance de... Ou se tivéssemos pouca, e nós tínhamos pouca chance, mas que nós reverteríamos o quadro. E em cima desse tipo de palavras, é possível, nós vamos conseguir, nós não vamos cair, incutindo aos poucos isso nos jogadores, para que eles passassem também a acreditar. Porque nós tínhamos uma cidade inteira, não só o torcedor, o diretor e os diretores dos jogadores que não acreditavam. Mas eu sou bastante conhecido, morei 25 anos antes de sair daqui em Chapecó, então eu conheço bastante gente de Chapecó. E eu saí nas ruas, você é doido, Maringá, enfrentar esse desafio, mas assim, conversei bastante com o Gilmar antes da gente aceitar, porque nós estávamos de alguma forma colocando o nosso nome em jogo, mas em função do nosso passado e o sentimento de que nós tínhamos algo a contribuir, nos trouxe para cá, e eu acho que essa vontade de salvar é que foi fundamental, sabe? Falar desde a primeira, e falei ontem com alguns jogadores, nós tivemos um churrasco,
que eu cheguei lá em Minas, cheguei antes do Gilmar, porque eu me propus a ir a Minas num dia depois. Eu me acertei à noite, na terça-feira com o Alex, na quarta de meio-dia eu estava em Minas, e atrapalhei o almoço deles, e durante o almoço que eu atrapalhei, já pedi desculpa para ele algumas vezes, eu falei que a Chapecoense ia se manter entre os melhores. Então essa nossa vontade de manter o clube, de mostrar para os jogadores que era possível, foi fundamental. Se eu chego sem coragem, eu não consigo transmitir coragem para os jogadores. Gilmar é a mesma coisa. E é uma coisa que, modéstia à parte, não falta nem para mim nem para o Gilmar, né? A coragem de enfrentar as dificuldades. Nós tivemos porradas nesse caminho, perdemos 2 jogos fora consecutivos jogando muito mal. Me lembro bem do jogo do Goiás aqui, 4-0 também, que foi uma pancada braba. Mas em momento algum a gente deixou desandar o ambiente interno. E uma das frases que eu usei na primeira vez que nós nos encontramos, que nós tínhamos grandes adversários muito difíceis, mas até ali o principal adversário da Chapecoense tinha sido ela mesma. E que nós não poderíamos, nós tínhamos que sair dessa rotina aí de sermos o nosso principal adversário. E até ali nós éramos os nossos principais adversários. E os jogadores compraram muita ideia, sabe, Fauzinho? Eu fiquei muito feliz porque você sentia já em uma semana de trabalho que os jogadores tinham mudado a atitude, o nível de treinamento. Você que acompanha nós no dia a dia sentia que as coisas tinham mudado já, e vocês propagavam isso, parece que as coisas mudaram. Então a gente conseguiu convencê-los de que só com mudança de atitude, de comportamento, de treino, nos treinos, respeitando uns aos outros, fechando de verdade o grupo, é que nós conseguiríamos o nosso objetivo, e fomos premiados com essa conquista. Que legal. Maringá, obrigado por estar aqui nos nossos estúdios. E a gente conversou poucas horas depois que você chegou lá em Belo Horizonte. Você falou do desafio, valorizou o elenco, e de fato no dia a dia a gente viu uma mudança de cultura da Chapecoense. Acho que você e o Gilmar Dalpozo trabalharam bastante isso. O que eu quero te perguntar? É possível manter essa mesma energia, esse mesmo movimento para começar uma temporada sendo mais tranquilo também para o torcedor e, claro, buscando alinhar os resultados já de olho em 2025? Bem, eu conheço bem o Gilmar, a gente não consegue trabalhar de outra maneira, né? A gente trabalha 100%. A gente procura transmitir para os jogadores não só a retórica, mas a credibilidade no dia a dia. Então, fala e cumpre, não se deixa levar por questões externas. Então, a gente se preserva muito com a questão externa, o que o torcedor está pensando, o que o jogador, a empresa está pensando, porque se eu levar isso para dentro, eu me perco e os jogadores sentem isso. Então, a gente trabalha muito forte no dia a dia. A gente não deixa os detalhes ruins acontecerem. Qualquer desvio de conduta de um atleta, imediatamente ele é chamado para a sala, para conversa. Olha, não gostei disso, não gostei daquilo. E os jogadores, eu joguei 20 anos de futebol profissional, então os jogadores gostam de que você trabalhe com a verdade com eles, mesmo sendo duro com eles. Então, se eu chegar para o Fazolin, eu te conheço, você joga mais que você está jogando, você pode dar mais, você está treinando mal, você tem que treinar mais, você está acima do peso, eu preciso que tu me dê mais para que a gente consiga juntos os nossos objetivos. Então você está sendo duro, mas ao mesmo tempo está falando para o jogador, o cara acredita em mim. Então isso você faz individualmente, você faz isso junto com o grupo, e normalmente surte efeito. Então a gente foi feliz da maneira que nós conduzimos, mas é a nossa maneira de conduzir. Faca na bota, sangue nos olhos, treinando no limite, fazer o jogador treinar no limite, observar o jogador que caiu de produção nos treinamentos para chamar, para trazer para junto, entender que os jogadores que estão fora resolvem os teus problemas. Vi de Giovanni Augusto, quanto foi importante, mesmo tendo algumas lesões nos últimos jogos. Era um jogador que estava desanimado, estava desacreditado. Nós chamamos para o nosso lado, estou dando ele como exemplo, mas são diversos exemplos que nós poderíamos citar aqui. Então eu acho que é possível sim a gente continuar trabalhando dessa forma, porque a gente trabalha assim. E Maringá, talvez internamente vocês tenham uma visão que não dá para saber tanto o significado do trabalho que vocês fizeram. Qual que é a tua conversa com o Gilmar Dalpozo, tentando entender o ambiente? Porque a gente acompanhou a Chapecoense presencialmente nesses últimos 3 anos,
que foi uma campanha, até vocês chegarem, muito ruim, muita pressão. Vocês têm uma noção do trabalho que vocês fizeram ou ainda não deu para parar para analisar tudo que vocês conseguiram colher com a Chapecoense até o final desse 2024? Na verdade, eu achei que eu ia curtir essa semana, mas não dá tempo, né? Eu acho que assim, 1 ou 2 dias curtimos. Ontem a gente teve uma comemoração com os atletas também, lá na Chácara do Seu Gambato, e o qual nós agradecemos publicamente pela recepção aos atletas, familiares, comissão técnica. Mas não dá tempo, cara. Nós estamos planejando o ano que vem. A gente sabe que qualquer dia ou manhã ou tarde desperdiçada nesse período, porque nós estamos atrasados com nossa programação do ano que vem. Tem time já que vão ser nosso adversário do Campeonato Estadual treinando há 2 meses já. Sim. Então, de alguma forma, nós estamos atrasados e não deu tempo de curtir. Nós já estamos pilhados. Se vocês perceberam, eu estou com olheira e não é de festejar, é de trabalhar já nesse período. Então, eu confesso que eu achei, a hora que salvar vai ser aquele alívio, mas no outro dia a gente já estava reunidos para planejar 2025. 2025 que a gente espera que seja bem melhor do que 2024 e é a nossa ansiedade. Para isso a gente conta com o torcedor. Vou fazer um pedido público aqui, que eu acho que Chapecó tem quase 250 mil habitantes, é isso, né? Uhum. E a Chape tem 5, 6 mil sócios pagantes, 8 mil sócios no total. Nós temos um orçamento baixo para o ano que vem, que só será possível nós termos melhorias no time em relação à qualidade se nós conseguirmos mais 2 ou 3 mil sócios. Eu acho que é possível sim fazer esse pedido, já falei com o pessoal do marketing, a gente vai trabalhar em cima disso. Vamos usar os atletas que foram bem, quero que o clube me use o Gilmar, para que a gente faça um pedido bem explícito para os torcedores. Quem não puder contribuir, a gente não quer, a gente sabe que a situação do país ainda se encontra com dificuldades, mas eu acredito que pelo poder aquisitivo de Chapecó, nós poderíamos colocar 10 mil sócios pagantes, por exemplo, que seria uma coisa que nos daria a possibilidade de trazer mais 2, 3 jogadores e fazermos um time melhor, com mais qualidade, sem prometer acesso ou nada, mas, cara, a Chape merece fazer campanha entre os 10, sempre na tabela dos 10 melhores do Campeonato Brasileiro, pela tradição, pela sua história, e é em cima disso que nós vamos buscar. Em 30 segundinhos, o João Carlos Maringá vai responder a pergunta do Cauê Vinícius aqui na Oeste Capital. Na correria do dia a dia, economizar tempo é sempre um bom negócio. Por isso que na KTO você conta com saque instantâneo e recebe seu dinheiro de forma super rápida. Após solicitar o saque, em instantes seu dinheiro já está na conta. É a KTO, sempre prezando por ofertar um serviço de qualidade para você. Conheça o jogo e palpite com responsabilidade na KTO. Site para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. 6h42. E aí, Cauê Vinícius, a sua pergunta para o João Carlos Maringá. Primeiramente, parabenizar o Maringá, né, pela campanha, pelo trabalho aí. Quando vocês chegaram, você e o Dalpozo, Chapecoense, era a pior mandante. Tava com uma campanha muito ruim em casa e tinha perdido completamente a força. A gente sabe que para um time que tem um investimento que o Chapecoense tem, a força de ser mandante é essencial. Qual que foi a conversa? Porque o Chapecoense recuperou. Uma derrapada ou outra ali, mas recuperou a força em casa. Qual foi essa conversa? Por onde que foi o caminho para recuperar a força junto com o torcedor? Eu acho que foi muito baseado na nossa história, né? Alguns momentos eu falei para eles, a gente jogava aqui o ano todo, perdia 2 jogos, 3 jogos. Então a Chapecoense foi muito, muito forte em casa. O nosso acesso da Série A do Brasileiro foi porque a gente fez uma grande campanha em casa. Mas a situação não é tão ruim que a gente tinha que fazer ótimos jogos em casa e tínhamos que buscar vitórias fora também. Fizemos, se não me engano, 2 vitórias fora, Ponte e Brusque, e empate 7 pontos fora, que foram fundamentais, fizeram a diferença também. Mas é inadmissível, e vou usar esse termo sem nenhum problema, um clube com a história da Chapecoense, com a ajuda que a torcida dá em casa, ficar 4 meses sem ganhar em casa. É inadmissível, e isso aconteceu esse ano, entendeu? E felizmente, pela maneira que a gente trabalhou, e principalmente Gilmar, no dia a dia com os atletas, comissão técnica, nós revertemos esse quadro e ganhamos 5 jogos em casa. 5 de 7, nós perdemos 5 de 9, né? Nós empatamos dois primeiros jogos em casa, depois perdemos Novo Horizontino e Goiás e ganhamos 5 jogos.
Então, para um clube que estava 4 meses sem ganhar, acho que foi realmente fundamental para que nós conseguíssemos. A campanha foi de meio de tabela para a 12ª colocação. 52% o trabalho geral, né? Desde aquele jogo do América Mineiro que eu fiz um cálculo hoje, a gente teria feito quase 60 pontos se fosse pelos 52% dele. Isso. Estaria não no acesso, mas ali sexto. 51%, salvo engano, é o que tem o Operário de Ponta Grossa. Que quase beliscou o acesso, né? Bem tranquilo. Mas assim, a gente teve uma conversa essa semana e eu lembrei os atletas. E na verdade foi antes do jogo do Curitiba. E quando nós chegamos, nós tínhamos... Eu falava que não ia cair, mas eu me via com eles dentro de um túnel escuro e tentando ver a luzinha no fim do túnel, a gente não via. Com o passar do tempo, essa luz foi aparecendo e foi mais ou menos essa retórica para o jogo, que agora nós tínhamos uma luz que estava brilhando na nossa frente, a poucos passos da gente sair do túnel, abraçados todos juntos, mas que nós tínhamos um adversário gigante, que era o Curitiba, um obstáculo gigante, e que se nós não entendêssemos dessa forma, nós estávamos fadados a termos insucesso e poderíamos dar passos atrás e voltarmos para esse túnel escuro, porque se nós não tivéssemos perdido para o Curitiba, nós estaríamos hoje falando, nós temos que ganhar do Mirassol e ganhar lá é muito difícil. Então assim, os jogadores entenderam, fizemos um jogo com alguns problemas no primeiro tempo, mas no segundo tempo o pessoal entendeu o recado do vestiário novamente, e o Curitiba também fez um grande jogo, mas nós fomos premiados, mas aí muito com a ajuda do torcedor que comprou a ideia. Bom, falamos muito bem de 2024 e agora? O papo agora, até o final do programa, vai ser 2025. Maringá, como é que estão aí os bastidores? O que vocês estão pretendendo em relação ao departamento de futebol? A gente vai ter mudanças no departamento? Não vai ter? Vocês já estão conversando sobre isso? Eu vou perguntar do departamento de futebol, né? Claro. Eu acho que o Rangel, obviamente, vai perguntar sobre atletas aí. O começo do ano da Chapecoense não foi bom, a montagem do grupo, na nossa visão aqui, né? Ela foi uma montagem desequilibrada e os resultados e os números dizem isso, né? Como começar 2025 sem cometer os equívocos que foram cometidos em 22, 23 e 24? E aí vou falar do departamento de futebol, que vai ser capitaneado por você, junto com o Gilmar Dalpozo. A gente vai ter alguma mudança? Não vai? E o que vocês estão programando para 2025? Não, mudança de nomes não deve acontecer, né? A gente tem o Emerson Nunes, que é auxiliar do Gilmar, o Ortiz, que é o preparador físico que veio na comissão, o Rafael e o Celso, que são da casa, né? Um auxiliar técnico. O Rafa saiu um pouquinho da rotina que era para ser o gerente, então ainda está um pouquinho indefinido, mas vai permanecer. A minha ideia é colocar o Rafael de coordenador técnico, para ele não sair do futebol. E o Rafa é um cara que a gente não pode perder, é muito importante no processo. Assim, se a gente for importante, eu e o Gilmar, não posso esquecer que o Rafael tem muita liderança, o Celso pela sua história, e com eles começou a recuperação. Você imagina que foi o Celso e o Rafa que foram para Minas. Se nós tivéssemos tomado uma outra pancada de 4 lá do América, que é um grande time, um jogo difícil, como que ficaria, quanto seria mais difícil para nós resgatarmos o grupo? Então, o jogo do América, que o Gilmar ainda não estava aqui, eu tive uma participação mínima, fui lá, mostrei a cara, ele já nos deu um respiro, um alento para que era possível reverter. Então, eles foram muito importantes, então a comissão técnica deve ser mantida. Com relação aos jogadores, a gente tem ideia, já sentamos com a diretoria toda, e principalmente com o Gilmar, com a comissão técnica, para definirmos as nossas prioridades, e as nossas prioridades não quer dizer que todas vão permanecer, porque às vezes você quer o jogador tem possibilidade de contratos melhores. A primeira coisa que a gente está fazendo é chamar esses atletas. Alguns nós já falamos, amanhã a minha ideia é conversar com mais alguns, no final de semana também, se for possível. Já definiu alguma coisa? Não tem ninguém fechado, tem algum com propostas bem encaminhadas. E paralelo a isso, nós também focarmos nas nossas necessidades, porque alguns jogadores, infelizmente, não gostaria que isso acontecesse, porque o grupo é muito bom em termos de comportamento, então vai ser triste para mim falar não para alguns jogadores, mas futebol não se faz só com o coração, você tem que fazer com seriedade e com profissionalismo. Então alguns jogadores a gente vai agradecer, mas eu quero
conversar com todos pessoalmente, dar um abraço de agradecimento. Então, alguns vão sair, alguns nós estamos tentando renovar e estamos prospectando o mercado nessas posições que nós devemos liberar jogadores. Em cima disso, Maringá, o Dalpozo falou depois do jogo, no calor do momento, 70%, 80% ele gostaria de permanecer com os jogadores que hoje fazem parte do elenco da Chapecoense. Já tem uma atualização, se é mesmo esse 70%, 80% que vocês vão buscar renovar? E também, qual que é o perfil que vocês buscam de grupo para a Chapecoense na temporada de 2025? Bem, a gente acha, com todo o respeito, que o grupo, como montagem de grupo, ele tinha algumas deficiências. E aí não cabe a mim falar isso publicamente, né? Mas a gente viu algumas dificuldades e é o que nós temos que corrigir. Então isso quase é unanimidade por parte de vocês, por parte da diretoria executiva, que nós tínhamos algumas dificuldades na montagem, excesso de jogadores em algumas posições, falta de jogadores em outras posições. Então, assim, que eu te falei, eu não fiz em percentual, se é 70, se é 60, se é 80, mas alguns jogadores têm contrato, por exemplo, os 2 laterais esquerdos têm contrato, Sim. O Doma tem contrato, né, foram mais utilizados. 10 atletas têm contrato, mais alguns que a gente quer renovar. Então são possivelmente 16, 17 jogadores do grupo, aí 15, 16 jogadores vão permanecer. E alguns, como eu te falei, com dor no coração eu vou chamar e vou agradecer e tratá-los com todo o respeito, e tiver que indicar para outros times, que nessa composição por excesso de jogadores em posição, alguns jogadores machucaram, outros não renderam, isso é natural que você faça uma mudança de grupo, né? Isso vai acontecer com certeza. Nós estamos atrasados em relação ao mercado, então já estou adiantando para vocês que eu não vou para Mirassol, porque eu vou ter que ficar o final de semana trabalhando em cima das renovações de contratos dos atletas, e não devo viajar com o grupo, pedir esse favor para o presidente, para a comissão, dizendo que eu gostaria que entendesse, porque nós estamos atrasados, na minha opinião, em relação ao ano passado, ao ano que vem, porque nós não podíamos, antes do jogo do Curitiba, falarmos em 2025, porque nós não sabíamos em qual série nós estaríamos. Então nós tínhamos que ter esse cuidado. Não tinha conversado com nenhum jogador antes do jogo do Curitiba, e eu espero que a gente seja iluminado nessa composição, mesmo sabendo que o clube vem com um orçamento limitado, porque o clube hoje é um RJ, a Chapecoense tem que pagar salários em dia, então a Chapecoense não pode dar o passo maior que a perna. Por isso há pouco eu já falei, quem sabe o torcedor entenda que faça um gesto, os que podem, para vir para ser sócio da Chapecoense. Estou falando de 2.000 sócios, mas tudo da minha cabeça, assim, não falei com marketing, não falei com ninguém. É que 2.000 sócios na minha cabeça dá 2 jogadores bons, entendeu? Então, e 2 jogadores bons podem mudar o nosso ano. Então é um pedido especial. E a gente vai conversar com o departamento de marketing para a gente elaborar alguma coisa de plano, de pedir textualmente, Gilmar, os jogadores que já renovaram, os jogadores que são ídolos, que tem mais afinidade com a torcida, que a gente possa fazer um chamamento que a gente consiga fazer um número maior de sócios pagantes para que a gente que ajude no orçamento, né? Porque, como eu te falei, a Chapecoense hoje tem a recuperação judicial e ela tem que pagar rigorosamente em dia, então ela tem que manter o orçamento. Então o desejo de montar um time melhor, às vezes esbarra nisso, né, na falta de dinheiro. 6h53, desculpe, o golaço para você, recebendo aqui o João Carlos Maringá, e a gente incitou aqui a nossa audiência a fazer perguntas para você, Maringá. Então vocês falam para a torcida, a gente fala para a nossa audiência vai perguntar para o João Carlos Maringá aqui e a gente vai colocar a interatividade junto aqui. Fala, galera do Golaço, beleza? Douglas aqui. Queria perguntar para o Maringá como é que está a saúde financeira do clube para o ano que vem, orçamento para o ano que vem, se vai ter orçamento para investir no futebol, trazer bons jogadores, para a gente ter um ano menos sofrido do que foi o ano de 2024. Grande abraço aí a todos, muito obrigado. Fala, Douglas, coincidiu de que a minha última resposta foi em cima disso, mas aí eu vou te responder por respeito à tua pergunta novamente. A gente tem algumas limitações financeiras, nós temos obrigatoriedade de pagar rigorosamente em dia por causa da RJ. Nós estamos elaborando, e aí é o pessoal do marketing, o pessoal financeiro que pode responder mais do que eu. Eu veio da minha cabeça agora, falar, cara, de repente vão aumentar esse número de sócios pagantes, e é um pedido meu para o torcedor,
para que a gente consiga ter mais condições financeiras de fazer um time melhor que nós fizemos esse ano. Mas o clube passava por dificuldades enormes, até 1 ano, 2 anos atrás ele estava praticamente inviável, e hoje eu te confesso que deve ter muitos clubes que estão financeiramente muito pior que a Chapecoense, em função de que nós temos que realmente trabalhar com os pés no chão, trabalhar dentro de um orçamento. Eu já me passaram que o orçamento não vai ser alto, e a gente espera que, mesmo com o orçamento limitado, a gente consiga fazer um time para a gente sofrer menos em 2025. Mas eu vou pegar esse gancho do nosso ouvinte. Na sua entrevista depois do jogo contra o Coritiba, até você mencionou, né, que a Chapecoense não merece ficar brigando e lutando contra o rebaixamento. Acho que isso é consenso, né? Ponto pacífico para todo mundo, né? Consenso entre todos. E você também falou sobre a questão do projeto da diretoria para que isso não acontecesse. Vocês já negociaram e fecharam para 2025, o Maringá fica na Chapecoense. O que foi apresentado a você de projeto para que você possa trabalhar e que isso não aconteça em 2025 e aconteceu em 24, 23 e 22? O projeto de não aconteça o que aconteceu em 2024, 23 e 22 é você tentar errar menos em contratações. Gastar melhor. Eu tenho uma teoria, Fazolin, que assim, entre contratar mal e não contratar, não contrata. Põe um guri da base para jogar, entendeu? É que existe, e é natural disso, e vocês fazem o papel de vocês, uma cobrança muito por anunciar a contratação. Aí contrata o jogador, às vezes empilha o jogador na mesma posição. Então assim, a gente vai ter muito cuidado para trabalhar com 2 jogadores cada posição, para dar um pouquinho de espaço para o pessoal da base. Fundamentalmente é gastar bem o dinheiro da Chapecoense. Eu acho que se um jogador custa 50 mil reais, se eu não tivesse totalmente certeza que ele vem e vai ajudar, que o Gilmar tenha, que o próprio presidente tenha, que a comissão técnica tenha, na dúvida não traga, entendeu? Porque contratar errado, depois são 12 meses e multa se mandar embora, então tem que ter muito cuidado com contratações. O diretor de futebol, normalmente, o executivo é o que mais gosta de contratar, mas eu tenho bastante cautela nisso, porque a gente tem que ter responsabilidade com o dinheiro do clube. Só para ilustrar, a Chapecoense quase foi rebaixada, brigou contra o rebaixamento no Campeonato Catarinense, e teve 2 janelas, e depois da segunda janela o Gilmar Dalpozo chegou a utilizar o mesmo time do Catarinense. Pois de alguma forma o dinheiro foi mal empregado, entendeu? Você contrata e joga o time que estava antes. Que começou. Porque às vezes assim, Fazone, você tem um jogador que você pode resgatar internamente, com a mesma qualidade que o jogador que tu vai contratar. Sim. Então resgata e não gasta. Claro que eu quero fazer time com condições técnicas melhores, porque mesmo os jogos que nós ganhamos esse ano, nós ganhamos muito pela determinação, pela raça. Os jogos contra o Ceará, por exemplo. Santos, Ceará, o próprio Avaí, que nós tivemos que nos doarmos muito, assim, o empate contra o Sport. Teve jogador, o Bruno Leonardo desmaiou no vestiário. Fui cumprimentar ele, me olhou com o olho instalado, falei: o que foi, meu amigo? Daqui a pouco o Bruno desmaiou de tanto que correu no jogo. Então assim, a gente teve que sair da normalidade, jogar no 100%, 100 e tantos por cento, para salvar. Mas a gente espera que a gente continue jogando no 100%, mas que a gente tenha qualidade o suficiente para propor jogo, para fazer jogos mais tranquilos, quem sabe jogar melhor com os adversários, ter mais condição técnica com os adversários. Para isso você tem que contratar bem. Então assim, a ansiedade, ela às vezes te derruba, porque você, eu tenho que apresentar para o pessoal da imprensa 2 contratações de fechar o ano, 3, 4, 5, mas só vou fazer isso se for possível e se estiver dentro do nosso orçamento e com jogadores que a gente conheça e que realmente, claro que pode dar errado, você traz o jogador, tem jogador que nós contratamos esse ano que tinha uma expectativa muito grande que não foram bem, então errado sempre vai dar, mas você tentar minimizar o erro através de conhecer o atleta, ver se alguém trabalhou, comportamento, extracampo, se o jogador está com a vida ganha. Agora nós temos grama sintético, se o jogador tem muita lesão de joelho, se não tem. Então assim, são uma série de fatores que você tem que levar em consideração antes de contratar um atleta. Com mais uma pergunta de um ouvinte. O Thiago questiona aqui se está previsto formar o elenco com profissionais jovens, também com jovens em todas as posições, ou apenas utilizar jogadores expoentes, como foi o Ítalo, de forma pontual. Não, a ideia é aproveitar. O Ítalo foi um dos exemplos que a gente teve, né? O Ítalo estava jogando Copa Santa Catarina, o Gilmar teve olho clínico, viu o jogo dele contra o Figueirense, o Lobo Maringá atrás e volta,
porque ele treinou com a gente, treinou mais ou menos, mas a gente tem... Na verdade, a gente está mapeando, porque foi muito corrido para mim, eu não consegui ver a base, sabe? Então eu tenho que acreditar e confio no Diego, no Celso, o Diego é o diretor, no Celso, para que eles nos deem a lista dos jogadores que eles acham que estejam capacitados, com 18, com 19, com 20, com 21, capacitados para vir fazer parte do elenco principal. Eu vi alguns jogos da Copa Santa Catarina, mas nem todos estavam jogando, então assim, a ideia é fazer uma mistura de jogadores experientes para dar sustentação para que esses meninos venham e consigam render no profissional. Ô Maringá, a gente está chegando ao final aqui do nosso tempo, 7 horas exatamente. O que o torcedor da Chapecoense pode esperar para 2025? Eu sei que você vai falar um ano mais tranquilo, né? Fazolinha, é difícil assim, ó. O Gilmar tem um sonho particular de ser campeão catarinense. Sim, ele até comentou numa entrevista coletiva, né? E o meu desejo, não é meu sonho, porque eu tenho alguns títulos já, né? Mas a gente quer ajudá-lo a conseguir esse sonho. Mas só que isso não pode ser uma promessa. Falei, Gilmar, vem Criciúma com orçamento maior, Avaí com orçamento maior, os times que estão treinando agora, hein? Os times que estão treinando desde faz um mês estão treinando, a gente vai se apresentar dia 2. Então assim, a gente vai começar um pouco atrás. Mas o nosso desejo principal, assim, como meta prioritária é classificar entre os 4 melhores, aí vamos ver o que vai dar, entendeu? Mas acho que a Chapecoense não pode ficar em 9º de novo, 8º, daí seria uma decepção pra gente. E no Campeonato Brasileiro, realmente, ficar na tabela de baixo, assim, de baixo, o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º até o 10º, você estando pelo campeonato sendo um campeonato equilibrado, você estando entre os 10 melhores, você está 2 vitórias de acesso, está sempre perto de acesso. E se você estiver na parte de cima, você está sempre perto de cair. Então, assim, nos mantermos, e está longe isso, né? Mas nos mantermos entre os 10 melhores, e conforme o campeonato for passando, começar a sonhar com algo maior. Mas assim, primeiro encaixar o time, ver que time nós vamos montar, ver se a diretoria consegue melhorar o orçamento para o ano que vem, tem algumas possibilidades através de novos patrocinadores, quem sabe os sócios e tal, para que a gente consiga ter mais condição financeira e fazer um ano de 25 bem melhor que foram os outros anos. Maringá, obrigado por você ter tirado seu tempo para vir aqui à Rádio Oeste Capital. A gente deseja sucesso para você, pro Gilmar Dalpozo, para toda a Chapecoense, porque o que a gente quer também é que a Chapecoense represente bem Chapecó, que a gente não sofra tanto, que a gente não peça contratação. É bom para todo mundo, né? É bom para todo mundo. É bom para todo mundo. Pra gente poder tomar uma cerveja, pra gente poder ir pro restaurante com tranquilidade. João Carlos Maringá, grande junto com a abraço gente a todos. Aqui na 93.3. A gente vai pro intervalo. O Cauê Vinícius daqui a pouco traz os ganhadores